Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Nós vamos voltar às atividades do grupo, né? Faz tempo que a gente não posta vídeo, mas quero convidar vocês a assistirem um mini curso que nós vamos promover aqui, mini curso sobre escrita científica, né? O objetivo desse mini curso é ajudar, né, a estudantes, a quem está aí escrevendo seu primeiro artigo, sua monografia, a tirar algumas dúvidas em relação aos tópicos, né, aos principais pontos que vocês devem abordar durante a escrita, né, seja ela de um artigo ou de uma monografia. O minicurso ele vai acabar mostrando as diferenças desses dois tipos, né, de documentos, mas nós vamos focar no artigo científico, né, o que deve conter em cada tópico, tentar desmistificar na cabecinha de vocês a dificuldade e aí dar uns bizu, digamos assim. Eu vou compartilhar aqui a tela, só para a gente se orientar melhor. Ok? Boa noite. Pois bem, né? Como eu falei para vocês, o objetivo de uma sequência de mini aulas que nós vamos aqui postar no canal é para tratar da escrita científica. Mais precisamente sobre artigo científico, né? E aí é importante que a gente diferencie o artigo científico, para vocês. A diferença de um artigo científico, de um artigo técnico, de um artigo científico e técnico e de uma monografia, por exemplo, de uma dissertação, de uma tese. A principal diferença, para ser bem sucinto, digamos assim, a quantidade de conteúdo, a grosso modo, né? Na verdade, quando você faz uma monografia, uma dissertação, uma tese, você apresenta esse conteúdo na íntegra, com tudo, né, que você fez durante a pesquisa, principalmente na metodologia, isso vai estar contemplado no arquivo. É tanto que, se você for analisar uma monografia, ela geralmente tem até 100 páginas, e isso se estende. Uma tese, a depender do tema, ela tem 200 páginas, enfim. Então, é um arquivo bem completo, é um documento bem completo. Enquanto que o artigo não. O artigo seria digamos assim, uma síntese do trabalho completo. Ele não é apresentado na íntegra. Essa é a principal diferença, né? Quando eu trato de estrutura, eu vou ter também algumas diferenças, mas bem pequenas, em termos de conteúdo. É basicamente a revisão bibliográfica ou referencial teórico que eu deixo, né? Eu tiro do artigo científico. Os demais tópicos, eles estão contidos no artigo científico, né? Assim como na monografia, na dissertação. Então, recapitulando, uma monografia, uma dissertação, uma tese é um documento onde os dados são apresentados na íntegra, enquanto que o artigo científico, ele é menor, né? Ele seria uma parte, né? Uma síntese desse documento maior. Quando eu falo aqui, né? Até eu coloquei a definição da BNT, o que seria esse artigo científico, né? É uma publicação com autoria declarada que apresente e discute ideias, métodos, técnicas, processos e resultados nas diversas áreas do conhecimento. O artigo tem como função relatar os resultados provenientes de uma dada pesquisa, ele relata de maneira objetiva, né? Por isso mais curto, por isso não a íntegra, os resultados originais de um estudo realizado e geralmente divulgado na íntegra por meio de monografias, dissertações e teses. Em termos de estrutura, né, o que diferencia uma monografia, por exemplo, do artigo científico? Na verdade, basicamente, o principal tópico que é deixado assim para trás, digamos assim, entre a monografia, a dissertação e o artigo científico é o referencial teórico. O que não quer dizer que ele não seja contemplado, né? No artigo científico, o referencial teórico ele acaba sendo apresentado na introdução. Então, geralmente, numa monografia, você tem uma introdução, mais o referencial teórico, e no artigo científico, esse referencial teórico, ele acaba se fundindo à introdução. Então, você não tem o referencial teórico, né, dentro do artigo científico. Se esse artigo não é de revisão, claro, mas aí é outra dúvida. Então, basicamente, você tem um artigo científico, o título,
o resumo, palavras-chave, introdução, material e métodos ou metodologia, ou referencial metodológico, isso aí depende da revista, depende das normas, resultados e discussão, que também depende da revista, há revistas onde você tem o tópico resultados e o tópico discussão, enquanto tem outros que trazem aí logo um tópico com resultados e discussão, conclusões, pode ocorrer também, né, considerações finais, é comum hoje algumas revistas também incluírem considerações finais, mas basicamente são as conclusões, e referências bibliográficas ou bibliografia, que também é comum de aparecer. Então, basicamente, se vocês pegarem as normas, né, tanto da BNT quanto normas próprias de programas de mestrado ou de graduação, eles vão basicamente trazer essa estrutura para uma monografia, acrescentando, geralmente abaixo da introdução, depois da introdução, referencial teórico ou revisão de literatura, né? Os demais tópicos são preservados. Claro que eu estou falando dessa estrutura de escrita, né? Porque você aí vai ter na monografia alguns elementos pré-textuais, né? Que é capa, contracapa, isso aí nós estamos falando da escrita propriamente dita, né? Que é o que é cobrado nas revistas onde você publica os artigos. Então, assim, nosso objetivo é, digamos assim, esmiuçar cada um desses tópicos para tentar fazer com que vocês tirem as dúvidas em relação ao que colocar em cada tópico. Né? Existem muitos alunos que têm muitas dúvidas e acabam, durante a escrita, misturando um pouco, né? Colocando dados que seriam adequados no material e métodos, nos resultados, confundem, geralmente, conclusão com resultados, são muito extensos na introdução, e essa orientação em relação a o que colocar em cada tópico acaba ajudando, né, a uma lógica maior na escrita, a que seu documento ele realmente, né, seja gostoso de ler. Então, nosso objetivo aqui é tentar orientar vocês em relação a isso, tentar facilitar na hora que vocês estiverem escrevendo. Então, assim, vamos começar pelo começo, né? O começo é o título.